Fala galera do canal da FR, Felipe Pelissari aqui e hoje a gente vai continuar com o que a gente tinha começado, né, que seria a configuração do Smart HTML e ficou pendente aquela configuração do monitor, né, que eu não tinha conseguido fazer. E a bem da verdade, cara, era uma resolução simples que teria sido um pouco mais fácil de resolver se eu tivesse lido de fato a documentação de ponta a ponta. Então eu recomendo que vocês leiam, né? Basta você procurar no Google, né? Que nem eu fiz aqui, ó, Web Monitor Proteus Broker ou qualquer coisa, né? Que seja relacionada a isso. Você vai ver até alguns vídeos de alguns canais. Não sei do que se trata, porque eu não vi. Mas você descendo aqui, você tem a documentação da própria TOTOS, né? Do CST, do TDN, que são sempre as documentações oficiais, cara, que geralmente, via de regra, ajudam e muito, né, cara, nesse trampo aí. Eu cliquei nessa daqui, então vocês vão ver que é a mesma que está aqui já aberta, mais tranquilo. Vamos continuar. O que acontece, cara? Quando a gente fez a configuração no app server, a gente tinha colocado esse web monitor como enable 0, né? Lembra que eu passei essas configurações, que ele meio que passa como um padrão, né, de configuração do HTML, do Smart HTML, né? Então se a gente voltar aqui no Smart HTML, a gente vai ver que ele passa uma configuração que seria tipo padrão, né? Tipo um básico das seções que a gente precisa ter. E a bem da verdade ele passa aqui como básico, que seria só a porta, né? Em algum lugar aqui ele passa algumas outras configurações, talvez aqui no Web Agent, eu não sei. Cara, não tá aqui, mas enfim, em algum lugar ele passa essa configuração, né? Tem essas três tags, né? Eu vou dizer assim, como se fosse o básico da configuração, né, cara, do Proteus ali. Então a gente colocar essa DLL dentro do app server, né, que você vai startar, jogar esse web app, o web monitor ele também menciona em algum lugar que eu não estou achando no momento, talvez até eu esteja viajando aqui, né, não é de se estranhar, e ele menciona isso, né, e tem a questão do Web Agent também, né, que ele coloca lá essas três tags. Mas enfim, cara, então aqui a gente colocou essa tag, a Web Monitor e o Web Agent, para fazer funcionar esse app server como Smart Client. Tanto que assim, colocando nessa porta 5001, se eu vier aqui no localhost 5001, que também é uma porta do broker, né? Esse app server, ele é o slave, né? Eu estou em linha aqui do slave, né? Que é o TCP 1234. Aí, cara, beleza, a gente subiu isso daqui. Essa tag já indica que você não vai usar o monitor, porque ele fala aqui no começo da documentação exatamente sobre isso. Que por padrão o Web Monitor já está ligado. Que para você desligar o serviço, você tem que colocar o Enable 0. Então, nos testes que a gente estava fazendo lá, jamais ia funcionar. Puta vacilo, né? Mas é isso. Essa tag, na verdade, essa seção, você não precisa, né, ter ela. Tanto que eu removi aqui. Eu achei que colocando como um funcionaria, mas na verdade, deixando ele aí, cara, sem a tag, foi o que fez ele funcionar. Bom, esse é o primeiro passo. Daqui, a gente tem a seguinte situação. Eu tenho a porta 5001, que se eu vier aqui 5001 Web Monitor, ele não faz absolutamente nada. Contudo, se eu entrar na porta do TCP, ele funciona. Então o que acontece, cara, aqui? É exatamente isso. A conexão do Web Monitor ele não se faz na porta do Web App, ele se faz na porta do TCP, né? Então, tipo, eu não conecto direto na porta do Web App, eu conecto na porta do TCP. Ponto final, é só isso. Se você tiver um ambiente, como eu tenho um ambiente aqui que não tem balanceamento, basta você, dentro desse app server que você
criou a tag do Web App, remover essa tag Web Monitor, se você colocou essa tag, se você está acompanhando junto aqui, se você colocou essa tag, você remove ela e você se conecta na porta do TCP. Então, a gente já consegue inferir que vai manter toda a estrutura normal dentro do INI. Se você tiver um broker, cara, aí vem o X da questão. Se você tiver um broker, na documentação aqui, ele até vem aqui e menciona pra gente aqui, ó. Ele fala aqui, ó, Web Monitor com broker, não sei o que, ó. Aí o que ele fala aqui, ó? Essa é a parte importante de você ler, né? Porque ele tem uma puta de uma seção gigantona aqui, ó. Importante. Primeiro assim, ele menciona aqui as tags que você tem que ter, certo? Ó, Proteus Monitor Embedded, os slaves, a porta que você está subindo, né? Beleza. E aqui ele está falando exatamente isso, ó. Por enquanto, a chave Proteus Monitor Embedded só funciona para o broker Smart Client Desktop. Portanto, se utilizar broker HTTP para Web App, será necessário criar um segundo broker como Smart Client Desktop apenas para o monitoramento. Aqui ele já matou, cara, entendeu? Aqui ele já matou. Eu cliquei no bagulho errado aqui. Ele já matou, cara, que você tem que ter um outro serviço rodando, entendeu? A gente tem aqui, no caso, acabaram ficando 3 serviços, né? Então, qual que seria a lógica aqui? Eu tenho meu primeiro... broker com uma porta aqui, né? Local server que tem os caras. Então, eu tentaria logo de cara me conectar nessa porta 1233, né? Porque seria essa a lógica que ele está me sugerindo ali, né? Para eu me conectar no broker e não no slave, né? 1234. E ele não sobe aqui. Então, eu criei um outro serviço colocando aqui. Agora, cara, muito provavelmente se eu colocasse esses caras aqui naquele serviço, funcionaria na porta 1233. Não haveria uma necessidade real de eu instalar um outro web, entendeu? É que naquele INI eu não tenho essas tags, entendeu? Eu não coloquei essas tags aqui. Então, você quer ver? Ó, só para fazer um teste aqui, eu vou até colocar para derrubar esse serviço para fazer. Ó, vamos copiar daqui e vamos colocar nesse mesmo cara aqui. E a gente vai vir aqui nos serviços. Vamos derrubar o principal. Cadê ele aqui? Aqui, ele aqui. Não tem ninguém conectado mesmo. E vamos subir de novo. Agora aqui, cara, a gente tem dois servidores, a gente tem 3 brokers. Um que está fazendo o balanceamento do Smart Client HTML. Um que seria que eu instalei secundariamente ao monitor, mas porque também quando eu fiz esse trampo todo eu não podia derrubar, né, o broker principal, então eu instalei um outro. E agora tem esse cara aqui. Observa a seguinte situação, dentro do... Deixa eu só dar uma fechada aqui para não ficar muito confuso. Esse daqui é o broker do monitor. Então eu tenho a porta aqui como 4003. Então se eu vier aqui nesse Web Monitor... Olha lá, já até subiu. Já até subiu, mas beleza. Se eu vier aqui nessa porta do 4003, eu consigo monitorar. Porque eu instalei um outro serviço e coloquei essas tags. Mas eu tinha o meu broker principal aqui, que eu acabei de fazer aqui com vocês, informando essas duas tags, e a porta dele principal é a 1233, e vocês já viram que subiu, mas vamos fazer o teste de novo aqui. Se eu vier aqui na 1233, eu consigo me conectar no monitor de novo. Então, cara, basicamente seria você construir, resumindo, né, a história inteira aqui. Se você já trabalha com o broker, você precisa construir um outro app server para o balanceamento HTML, entendeu? Que seria esse daqui com a tag balance HTTP. E não sei se essas tags aqui se fazem necessárias, né? Por conta vou até remover elas aqui, ó. Vamos ver. Salvar. Eu nem sei se nesse exato momento elas irão se manter, né, cara? Elas irão se manter aqui, né? Eu vou só parar o HTML e subir de novo, porque eu fiquei com a impressão que não precisa, mas vamos ver. Então a 1233 está funcionando e a 4003 também, então não precisa. Então vamos lá de novo.
Dentro você vai copiar a estrutura do app server do broker que você já tem, e dentro do broker, onde você vai fazer simplesmente a seleção das portas aonde você vai fazer o balanceamento do HTML, você vai colocar essa tag balance HTTP, o nome do serviço, a porta que você vai se conectar, isso você precisa fazer, e os slaves, né? Lembrando que aqui você consegue fazer uma conexão tanto na 4001 quanto nos slaves, né? 5001, 5002. Então aqui a gente vem aqui, por exemplo, 4001 seria um web app aqui, mas assim a 5001 também eu consigo acessar direto, né? Então aí você teria que fazer, como quando você for fazer um mapeamento das portas, manter fora. Contudo, se eu tentar subir aqui na 4001 ou até mesmo na 5001, né? Como um web monitor, ele já não sobe tanto quanto na 4001. Então essa estrutura do broker que você fez para o balanceamento do Smart Client HTML não conecta com o monitor. Dentro da estrutura do broker que você já tinha anteriormente, que tem aqui o balanceamento do desktop, basta você inserir essas duas informações, Proteus Monitor Embedded e o Monitoring Type, que já funciona perfeito, cara, porque essa porta aqui já está mencionada dentro do Slave 1, que faz a referência com essa porta aqui, 5001. Então, no meu app server, esse Slave 1 é TCP 1234 e Web App 5001. Então ele já faz essa comunicação entre os dois e basta eu me conectar na mesma porta que eu já me conectava anteriormente. No meu caso aqui eu me conectava na 1239, mas basta me conectar na 1233 aqui, cara, que seria a minha porta do monitor, porque essa 1239 aqui também funciona. Tá vendo? Funciona tudo aqui no momento. Então, tanto essa porta anterior, que era a porta que eu já usava, que está aqui, ó, 1239, quanto essa porta 1233, beleza? Se você não usa a estrutura do broker, você teria um app server normal como esse aqui, onde você tem a estrutura do TCP e você tem a porta do web app. Basta você direto se conectar na porta do TCP pelo localhost, essa porta TCP que você tem. Se esse web monitor não for uma tag, você tem que eliminar essa tag do seu app. Cara, é só isso daí. De resto, a gente tem aqui as informações, né? Tudo certinho e aí se mantém da mesma forma com os dois usuários dos serviços que já estão rodando, que são os caras aqui. E aí eu vejo eu mesmo aqui dentro desse cara. Beleza? Se ficou alguma dúvida, cara, dá uma olhada na documentação de novo. Às vezes esclarece algum problema ou situação específica que você tenha. Ou se quiser mandar pergunta, fiquem à vontade aí. Próxima parada que a gente tem é dar uma olhada na questão dos CPY, né? Que a gente usa como para copiar, né, arquivos entre a máquina do usuário e o servidor, que está dizendo que vai parar de funcionar, eu tenho que trocar essa função, então talvez seja o próximo conteúdo. Até lá eu peço que você se inscreva, deixe seu comentário, compartilhe aí com quem você acha que vai precisar ou que será útil esse conteúdo, e um forte abraço a todos aí.